300 convidados, vestido de 80 mil reais, e Isabela sumiu. O bilhete na mão da dama de honra tinha apenas 4 palavras. Escolhi eu. Escolhi vida. Rodrigo Alvarenga, dono de uma rede de hotéis de luxo avaliada em 400 milhões de reais, esperava no altar da catedral mais cara da cidade. A construção centenária havia sido reservada com 1 ano de antecedência. 1000 arranjos de rosas brancas importadas perfumavam o ar. O vestido da noiva custou mais que um carro de luxo. A recepção aconteceria no hotel 5 estrelas mais exclusivo do país. Jornalistas de 3 revistas de celebridades estavam posicionados estrategicamente para capturar cada momento do casamento do ano. Mas a noiva não viria. E o jardineiro que cuidava das flores do casamento também havia desaparecido. O que ninguém sabia é que aquele bilhete não era uma simples fuga romântica. Era a explosão de um segredo guardado por 5 anos. Um segredo tecido em conversas sussurradas entre canteiros de rosas, construído em olhares roubados quando ninguém observava, solidificado em momentos de verdade que contrastavam brutalmente com a prisão dourada que Isabela habitava. Um segredo que, quando descoberto, provaria que o verdadeiro vilão dessa história não era quem todos imaginavam, e que algumas escolhas são feitas não por amor romântico ou por impulso, mas por sobrevivência, por aquela necessidade visceral de respirar que só quem já sufocou de verdade consegue entender. 5 anos antes, o início. Isabela Cardoso tinha 23 anos quando conheceu Rodrigo Alvarenga em uma festa beneficente no Salão Nobre do Museu de Arte Moderna. O evento arrecadava fundos para a restauração de obras históricas, e Isabela só estava ali porque sua professora de arquitetura havia insistido que ela precisava fazer networking com pessoas influentes do mercado imobiliário. Ela era estudante de arquitetura no 4º ano, trabalhava meio período em um escritório pequeno de design de interiores e mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo de 35 metros quadrados na zona oeste da cidade. Suas roupas eram de brechó cuidadosamente selecionadas. Sua bolsa era uma imitação razoável de uma grife que ela nunca poderia comprar. E seus sapatos estavam um pouco gastos nas solas, algo que ela esperava que ninguém notasse. Rodrigo Alvarenga tinha 35 anos, cabelo perfeitamente cortado, terno italiano que custava mais que 3 meses do aluguel de Isabela, e um Rolex no pulso que brilhava sob as luzes do museu. Ele era herdeiro de um império hoteleiro construído por seu avô e expandido por seu pai. Alvarenga Hotels tinha propriedades em 12 capitais brasileiras e estava expandindo para a América Latina. E Rodrigo estava acostumado a conseguir tudo o que queria: acordos de negócios, terrenos disputados, aprovações governamentais e mulheres. E naquela noite, ele queria Isabela. Ela estava parada em frente a uma pintura do século XIX quando ele se aproximou. Interessante perspectiva, ele disse, gesticulando para a tela. O artista escolheu retratar a opulência da época, mas se você olhar nos cantos, nos detalhes que a maioria ignora, há criados nas sombras, servindo, invisíveis. Isabela virou-se, surpresa que alguém tivesse notado o mesmo que ela. Exatamente. A riqueza existe porque alguém a sustenta nas sombras, mas ninguém pinta os sustentadores, só o que é sustentado. Rodrigo sorriu. Não era o sorriso educado que ele usava em reuniões de negócios. Era genuíno. Você entende arte. Eu entendo estruturas. É a mesma coisa. Toda fachada bonita precisa de uma fundação sólida que ninguém vê. Foi então que ele decidiu. Ela seria dele. Você é diferente, ele disse meia hora depois, quando já haviam migrado para o bar, onde ele servia champanhe francês de uma garrafa que custava mais que o aluguel de Isabela. O líquido dourado borbulhava na taça de cristal. As outras mulheres que conheço só querem meu dinheiro. Você nem perguntou o que eu faço. Isabela sorriu, sem jeito, ainda segurando a taça como se tivesse medo de quebrá-la. Eu sei o que você faz. Seu nome estava no convite da festa. Rodrigo Alvarenga. Alvarenga Hotels. Li sobre a expansão para Buenos Aires na revista de negócios da biblioteca. E isso não te impressiona? Deveria? Ela inclinou a cabeça, curiosa. Quer dizer, é impressionante. Mas você herdou o negócio, não foi? Seu avô fundou? Seu pai expandiu? Você está dando continuidade. É admirável.
Mas não é exatamente uma história de zero a herói. Rodrigo piscou. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele daquela forma. Sem bajulação, sem interesse calculado, apenas honestidade. Ele riu, genuinamente surpreso. E naquele momento, tomou sua decisão definitiva. Ela seria dele, completamente. O namoro aconteceu rápido. Rápido demais, Isabela pensaria depois. Flores chegavam todos os dias no escritório onde ela trabalhava. Rosas, lírios, orquídeas raras. Seus colegas ficavam boquiabertos. Seu chefe, impressionado. Isabela, inicialmente lisonjeada, começou a sentir um desconforto que não conseguia nomear. Os jantares eram em restaurantes onde ela nunca imaginava entrar. Lugares onde o menu não tinha preços, onde garçons usavam luvas brancas, onde ela precisava pesquisar no Google qual talher usar para qual prato. Rodrigo achava graça da inexperiência dela, mas sempre de forma gentil, educando-a. Esse é para a sopa, esse para o peixe. Você vai aprender, amor. Aprender. Como se sua existência anterior fosse uma lacuna a ser preenchida. As viagens começaram no segundo mês. Paris primeiro. Ele reservou uma suíte com vista para a Torre Eiffel. Levou-a para jantar no Le Jules Verne, dentro da própria torre. Comprou-lhe um vestido Chanel que custou 15 mil euros. Você precisa estar adequada para jantares assim, ele explicou, como se fosse óbvio. Depois Milão. Ele tinha reuniões de negócios, mas nos intervalos levava-a para compras na Via Monte Napoleone. Bolsas Prada, sapatos Gucci, joias da Bulgari. Minha namorada precisa ter o melhor, ele dizia, beijando sua testa. E então, Nova York. Uma semana em um hotel de sua rede, onde todos os funcionários o tratavam como realeza. E por extensão, tratavam Isabela da mesma forma. Ela começou a sentir que estava representando um papel. Uma versão dela mesma que não era completamente real. Rodrigo a cobriu de luxo como quem constrói uma gaiola de ouro, barra por barra, presente por presente, experiência por experiência. E Isabela, deslumbrada pela atenção, pelo carinho, pela vida que parecia um conto de fadas, não percebeu que as barras estavam se fechando ao seu redor. Mas ela estava apaixonada. Ou pelo menos achava que estava. Como distinguir amor verdadeiro de gratidão? Como separar desejo de deslumbramento? Ela não sabia. Tinha 23 anos e um homem de 35, sofisticado, rico, poderoso, a escolher entre todas as mulheres que poderia ter. Isso tinha que ser amor. Não tinha? 3 meses depois, Rodrigo a levou para conhecer a mansão da família, em um condomínio fechado de luxo na Zona Sul. O lugar era uma declaração de poder. Muros altos, segurança armada na entrada, casas espaçadas por jardins perfeitamente planejados. A mansão dos Alvarenga tinha 20 mil metros quadrados de terreno, 8 suítes, piscina olímpica, quadra de tênis, spa privativo e jardins elaborados que pareciam saídos de uma revista europeia. Uma equipe de 15 funcionários mantinha tudo funcionando. Governanta, cozinheira, copeiras, motoristas, seguranças e os jardineiros. Foi ali que Isabela conheceu Mateus. Ele estava agachado perto dos canteiros de rosas brancas no jardim lateral, podando com cuidado meticuloso. Tinha cerca de 28 anos, cabelo escuro levemente longo caindo sobre os olhos concentrados, mãos sujas de terra, mas movimentos precisos e delicados. Vestia uma camiseta simples manchada de grama e calça jeans desbotada. Havia algo genuíno nele, algo real que contrastava com toda a performance de perfeição ao redor. Quando Rodrigo e Isabela passaram pelo caminho de pedras portuguesas, Mateus levantou e acenou educadamente, limpando uma das mãos na calça, antes de fazer um gesto respeitoso com a cabeça. Mateus, esse é o jardineiro-chefe, Rodrigo disse sem sequer olhar diretamente para ele, apenas apontando casualmente como quem indica um objeto. Cuida de tudo aqui há uns 3 anos. 5, na verdade. Bom profissional. Eficiente. Sabe ficar no lugar dele. Aquela última frase ecoou estranhamente nos ouvidos de Isabela. Sabe ficar no lugar dele. Como se fosse necessário enfatizar hierarquias. Como se houvesse perigo em não respeitá-las. Mateus apenas assentiu em silêncio e voltou ao trabalho, abaixando-se novamente entre as rosas.
Isabela olhou para trás, enquanto Rodrigo a conduzia para dentro da mansão. Sua mão possessivamente na parte inferior das costas dela, guiando-a. Por um segundo, apenas um segundo que pareceu se esticar, os olhos dela cruzaram com os de Mateus. E algo passou entre eles. Não foi atração romântica, não foi aquela faísca de filme. Foi algo mais sutil e mais profundo. Foi reconhecimento. Como duas pessoas que sabem, instintivamente, sem precisar de palavras, que vivem no mesmo mundo. O mundo das pessoas que servem. O mundo daqueles que existem para tornar a vida de outros mais confortável. O mundo dos invisíveis que sustentam as estruturas brilhantes que todos admiram. Isabela ainda não sabia, mas aquele breve momento de reconhecimento plantaria uma semente que levaria anos para germinar. Conforme os meses passavam e se transformavam em 1 ano, depois em 2, Isabela começou a perceber coisas que o brilho inicial do luxo, o deslumbramento das viagens e a intensidade da atenção de Rodrigo haviam completamente ofuscado. Rodrigo controlava tudo. Absolutamente tudo. O que ela vestia era o primeiro e mais óbvio controle. Essa roupa não combina com você, amor. Use o vestido que comprei. Aquele azul marinho. Esse que você escolheu é muito simples. Você não é mais a garota do escritório minúsculo, lembra? É minha namorada. Precisa representar isso. Dito sempre com um sorriso, sempre com carinho na voz, mas sempre inflexível na expectativa de obediência. Com quem ela falava era o segundo. Suas amigas da faculdade são tão simples, Isabela. Não quero ser desagradável, mas você não acha que está superando aquele círculo? Você precisa de amizades que agreguem, que te levem para frente, que combinem com seu novo estilo de vida. Vou te apresentar as esposas dos meus sócios, mulheres sofisticadas. Você vai se dar bem com elas. Ela tentou. Mas as esposas dos sócios falavam sobre spas, viagens, festas beneficentes e fofocas sobre quem estava se divorciando no círculo social de elite. Nenhuma trabalhava. Nenhuma tinha ambições próprias. Eram satélites orbitando os sucessos de seus maridos. E Isabela sentia, com crescente horror, que estava se tornando exatamente isso. Onde ela ia, era o terceiro controle, e o mais sufocante. Por que você precisa voltar para aquele apartamento minúsculo? Ele é deprimente, Isabela. Fica aqui na mansão. Tenho 8 suítes. Escolhe uma. Ou melhor, fica na minha. Temos espaço de sobra. E eu gosto de te ter por perto. Tenho tudo que você precisa aqui. Por que desperdiçar aluguel? Parecia razoável. Parecia generoso. Mas quando Isabela concordou e deixou o apartamento, ela não percebeu que estava entregando o último espaço físico que era apenas dela. O último lugar onde poderia ser apenas Isabela. Sem performance, sem expectativas, sem vigilância. E lentamente, insidiosamente, Isabela viu sua vida desaparecer. Dissolver como sal em água, até não haver mais fronteira entre onde ela terminava e onde Rodrigo começava. Largou o trabalho porque Rodrigo disse que namorada dele não precisava trabalhar. Deixa eu cuidar de você, amor. Você merece. Trabalhar naquele escritório minúsculo fazendo projetos que ninguém valoriza? Você vale mais que isso. Fica em casa, descansa, aproveita. Tem aula de pilates, de francês, de etiqueta social. Tem spa, salão de beleza, personal trainer. Você não precisa de emprego. Você tem a mim. Parou de ir à faculdade de arquitetura porque ele convenceu que não era a carreira adequada para a futura esposa de um hoteleiro. Pensa bem, Isabela. Você vai realmente trabalhar em obra? Sujar de cimento, discutir com pedreiro, brigar por orçamento? Com arquitetos ganhando tão pouco nesse país? Não faz sentido. Você tem talento para coisas melhores. Para eventos sociais. Para representar bem ao meu lado. Você é bonita, inteligente, charmosa. Isso vale mais que qualquer diploma. Cortou contato com as amigas porque elas não se encaixavam no novo estilo de vida e começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Isabela, você tá bem? Parece diferente. Você sumiu. Não responde mais as mensagens. A gente sente sua falta. Você mudou. E ela havia mudado. Sabia disso. Mas não conseguia articular como ou porquê. E cada vez que tentava explicar para as amigas que estava feliz, que Rodrigo era maravilhoso, que tinha tudo o que precisava,
As palavras soavam ocas até para seus próprios ouvidos. Até que, lentamente, sem confronto, sem ruptura dramática, as amigas pararam de ligar. E Isabela ficou sozinha na mansão enorme, rodeada de luxo e completamente vazia. Até que um dia, estava se arrumando para um jantar beneficente. Mais um em uma sequência interminável. E olhou no espelho da suíte gigante com closet do tamanho de seu antigo apartamento. E não reconheceu quem via. Vestido de grife de 20 mil reais. Joias emprestadas de uma joalheria de luxo que Rodrigo conhecia. Cabelo perfeitamente escovado. Maquiagem profissional. Pele bronzeada e hidratada. Unhas feitas. Corpo esculpido por personal trainer. E olhos vazios. Completamente, absolutamente vazios. Quem era aquela mulher no reflexo? Onde estava Isabela Cardoso, a garota que sonhava em desenhar casas sustentáveis, que passava domingos em brechós, que ria alto demais em bares baratos com as amigas, que tinha opiniões fortes e não tinha medo de discordar? Ela havia desaparecido, dissolvido, e em seu lugar havia uma boneca, linda, cara, perfeitamente vestida e completamente sem vida própria. Foi em uma tarde de terça-feira, há 2 anos, quando tudo começou a mudar. Isabela estava sozinha na mansão. Rodrigo viajava frequentemente para inspecionar os hotéis da rede. Às vezes sumia por 5, 6 dias seguidos. Ela estava na suíte que agora ocupava permanentemente, olhando para o teto altíssimo com molduras em gesso, sentindo as paredes gigantescas pressionarem contra seu peito. Uma sensação paradoxal. Claustrofobia em espaços enormes. Precisava de ar. Precisava de qualquer coisa que parecesse real. Desceu as escadas de mármore, passou pela sala de estar onde ninguém sentava porque os móveis eram caros demais para uso casual. Atravessou a cozinha industrial onde a cozinheira preparava refeições que Isabela mal tocava e saiu para os jardins. O ar externo ajudou um pouco. O sol de março estava suave, não muito quente. Pássaros cantavam em algum lugar entre as árvores perfeitamente podadas. E havia cheiro de terra recém-revirada e flores. Mateus estava podando as árvores perto da piscina olímpica que Isabela nunca usava. Ele estava concentrado, usando uma tesoura de poda grande, fazendo cortes precisos em galhos específicos. Com licença, Isabela disse, surpreendendo a si mesma. Ela raramente falava com os funcionários. Rodrigo havia deixado claro que era inapropriado criar intimidade com a equipe. Eles trabalham para nós, gentileza sim, familiaridade não. Mateus virou, limpando o suor da testa com o braço. Ele tinha olhos muito escuros e expressivos. Oi, senhorita Isabela. Precisa de algo? Não, eu só queria conversar. Se você não se importa, se não estou atrapalhando seu trabalho. Mateus pareceu genuinamente confuso. Provavelmente funcionários não eram acostumados com a namorada do patrão pedindo para conversar, mas assentiu educadamente. Claro, não me importo. Eles conversaram por 20 minutos ali, com Mateus sentado na grama e Isabela na beirada da piscina. Sobre nada importante. Sobre plantas, ele explicou que estava fazendo poda de formação para preparar as árvores para o inverno. Sobre o tempo, ele comentou que março era seu mês favorito, porque não era quente nem frio demais. Sobre os pássaros que visitavam o jardim, ele apontou um João de Barro construindo sua casa característica em um galho. Mas para Isabela, foi a primeira conversa real em meses, sem agenda oculta, sem performance social, sem calcular cada palavra para parecer sofisticada ou apropriada. Só conversa, humana, simples, verdadeira. E quando Mateus precisou voltar ao trabalho e Isabela voltou para dentro da mansão, ela percebeu que havia sorrido genuinamente pela primeira vez em semanas. A partir daquele dia, Isabela começou a ir ao jardim com mais frequência. Sempre quando Rodrigo estava fora, o que era comum. Ele viajava pelo menos 2 vezes por semana, e sempre encontrava Mateus trabalhando em algum canto dos jardins elaborados. As conversas se tornaram mais longas, mais profundas, mais honestas. Mateus contou sua história em fragmentos, ao longo de semanas. Ele havia estudado biologia na universidade pública, sonhava ser pesquisador, talvez professor. Mas no 3º ano, seu pai foi diagnosticado com câncer.
Câncer agressivo que exigia tratamento caro. Mateus largou a faculdade para trabalhar em tempo integral, sustentando não só o tratamento, mas toda a família. Mãe, pai, irmã mais nova. Você se arrepende? Isabela perguntou um dia, enquanto o observava plantar mudas de lavanda. Mateus pausou, considerando honestamente a pergunta. Às vezes, quando penso no que poderia ter sido, mas não muito. Meu pai ainda está vivo. Isso vale mais que qualquer diploma. Ele ainda faz tratamento? Sim, remissão, mas precisa de acompanhamento constante. O Sr. Alvarenga paga um plano de saúde muito bom para os funcionários antigos. Sem isso, ele não terminou. Mas o peso do não dito pairou no ar. Isabela, por sua vez, contou sobre seus próprios sonhos abandonados. Como queria desenhar casas sustentáveis, acessíveis, que respeitassem o ambiente. Como adorava visitar obras, sentir o cheiro de tinta fresca, ver projetos saindo do papel. Por que você parou? Mateus perguntou um dia, direto, sem julgamento na voz. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, arrancando distraidamente folhas de grama. Porque não sei mais quem eu sou sem ele. Você já tentou descobrir? Aquela pergunta ficou ecoando na mente de Isabela por semanas, por meses. Ela voltou para a suíte gigante com closet maior que seu antigo apartamento, e aquela pergunta martelava em sua cabeça. Você já tentou descobrir? Não. Ela não tinha tentado. Porque era mais fácil ser o que Rodrigo queria. Porque já estava tão fundo que voltar parecia impossível. Porque tinha medo do que encontraria se olhasse muito honestamente para si mesma. Mas a semente estava plantada. E sementes, uma vez plantadas em solo fértil, sempre encontram um jeito de germinar. 6 meses depois dessas conversas no jardim. Conversas que Isabela esperava com crescente ansiedade, que se tornaram o ponto alto de suas semanas vazias. Rodrigo pediu Isabela em casamento. Não foi íntimo. Não foi privado. Foi um espetáculo. Ele organizou um jantar com 200 pessoas no salão de festas de seu hotel mais luxuoso. Convidou sócios, parceiros de negócios, políticos, celebridades menores, jornalistas. Uma revista de celebridades teve exclusividade para cobrir. No meio da sobremesa, um petit gâteau com calda de framboesa e sorvete de baunilha francesa, Rodrigo levantou. Bateu na taça de cristal com uma colher de prata. Os 200 pares de olhos se voltaram para ele. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz cheia de confiança e autoridade. Vocês todos conhecem Isabela, a mulher extraordinária que tem sido minha companheira nos últimos anos. Ela trouxe luz, elegância e graça para minha vida. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela sabia o que vinha, e não estava pronta. Mas já era tarde demais. Rodrigo ajoelhou ao lado dela. Tirou uma caixinha de veludo azul do bolso do terno. Abriu dramaticamente. Dentro, um anel com um diamante de 15 quilates cintilava sob as luzes do lustre. Valia mais que uma casa. Mais que 10 casas. Isabela Cardoso, você me daria a honra de se tornar minha esposa? 200 pessoas seguraram a respiração. Câmeras fotográficas clicaram. Um cinegrafista circulou para capturar o momento do ângulo perfeito. Isabela olhou para Rodrigo. Olhou para o anel. Olhou para as 200 pessoas esperando. E percebeu, com absoluta clareza, que não, nunca foi realmente uma opção. Não ali. Não naquele momento. Não com 200 testemunhas. Não com jornalistas. Não com câmeras. Rodrigo havia planejado tudo cuidadosamente, como sempre fazia. Criou uma situação onde apenas uma resposta era socialmente possível. Sim, Isabela disse, sua voz mal audível. A multidão explodiu em aplausos. Champanhe foi servida. Música começou. Pessoas a abraçaram, parabenizaram. Rodrigo deslizou o anel pesado em seu dedo. Beijou-a teatralmente. E Isabela sorriu. Sorriu para as câmeras. Sorriu para os convidados. Sorriu até sua mandíbula doer. Porque era o que se esperava dela. Porque já estava tão longe de si mesma que voltar parecia impossível. Porque Rodrigo havia planejado tudo de forma que não, nunca foi realmente uma opção. E naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos na cobertura do hotel, a suíte presidencial reservada para a noite especial, Isabela trancou-se no banheiro de mármore do tamanho de seu antigo quarto e chorou em silêncio, água quente do chuveiro abafando o som.
diamante de 15 quilates pesando em seu dedo como algema de ouro. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. No dia seguinte ao pedido, Rodrigo já tinha reuniões agendadas. Ele contratou Marcela Ferraz, a melhor cerimonialista do país. Ela organizava casamentos de milionários, de filhos de políticos, de celebridades. Tinha uma lista de espera de 2 anos. Mas claro, para Rodrigo Alvarenga, ela abriu uma exceção. O vestido seria custom-made por um estilista francês que viria pessoalmente ao Brasil para fazer as medições e ajustes. Pierre Something. Isabela não conseguiu gravar o sobrenome. Ele falava pouco português. Ela falava menos francês ainda. Ele tocava seu corpo como se fosse uma estatueta de porcelana, medindo, anotando, desenhando. O vestido custaria 80 mil reais. Teria 4 metros de cauda. Mais de 1000 cristais Swarovski bordados à mão. Levaria 8 meses para ser confeccionado. A cerimônia aconteceria na Catedral Metropolitana. Construção histórica de 150 anos. Marcela explicou que foi extremamente difícil conseguir a reserva porque a catedral raramente era alugada para casamentos privados. Mas com a influência e a generosa doação do Sr. Alvarenga para a restauração do órgão centenário, conseguimos aprovar. Claro, dinheiro abria todas as portas, até as de Deus. A recepção aconteceria no Alvarenga Grand Hotel, o mais luxuoso da rede. Salão imperial. Capacidade para 400 pessoas. Orçamento estimado, 5 milhões de reais. Isabela não escolheu nada. Literalmente nada. Rodrigo e Marcela decidiam tudo em reuniões que aconteciam no escritório dele, enquanto Isabela sentava em silêncio, assinando aprovações quando solicitada, como uma secretária carimbando documentos. Menu? Rodrigo escolheu. Frutos do mar. Isabela adora camarão. Ela era alérgica, mas nunca tinha corrigido ele. Música? Rodrigo decidiu. Orquestra sinfônica, clássica, elegante. Lista de convidados? Rodrigo e Marcela montaram. Sócios, parceiros de negócio, políticos, celebridades, familiares distantes da família Alvarenga que Isabela nunca conheceu. 300 convidados. Isabela conseguiu incluir apenas 15 pessoas. Sua mãe, 3 tios, alguns primos. Suas amigas antigas da faculdade não foram convidadas. Não cabem no perfil do evento. Marcela explicou delicadamente. Até as flores, as malditas flores, Rodrigo escolheu. Rosas brancas e lírios. Ele anunciou em uma reunião 3 meses antes do casamento. Clássico, elegante, sofisticado, perfeito para o casamento Alvarenga. A equipe de jardinagem da mansão seria responsável pelos arranjos florais. Mateus coordenaria tudo pessoalmente. Foi em uma reunião de planejamento, exatamente 3 meses antes do casamento, que Isabela e Mateus se viram novamente após semanas sem contato. Mateus entrou no escritório com portfólio digital em um tablet, mostrando designs elaborados dos arranjos florais. 1000 rosas brancas importadas, lírios asiáticos, arranjos de 2 metros de altura para a entrada da catedral. Pétalas formando um caminho na entrada. Composições complexas para as mesas da recepção. Rodrigo mal prestou atenção, folheando o portfólio rapidamente. Perfeito, aprovo tudo, pode executar. Então seu telefone tocou. Sempre tocava no momento mais conveniente. E ele saiu para atender uma ligação de negócios urgente, deixando Isabela e Mateus sozinhos no escritório. O silêncio foi denso, carregado. Você está bem? Mateus finalmente perguntou baixinho, guardando o tablet. Isabela olhou para a pasta gigante cheia de planos de um casamento que não parecia dela. Pasta de couro gravada com suas iniciais entrelaçadas com as de Rodrigo. Centenas de páginas detalhando cada minuto de um evento de 5 milhões de reais. Não sei mais o que significa estar bem. Ela confessou, sua voz tão baixa que ele precisou se inclinar para ouvir. Isa. Foi a primeira vez que ele a chamou assim. Informal. Íntimo. Real. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Casar com um homem que te trata como acessório, como peça decorativa, como algo que ele possui. Lágrimas encheram os olhos de Isabela, porque Mateus havia dito em voz alta. Pela primeira vez, alguém havia dito em voz alta, o que ela não conseguia admitir nem para si mesma. É tarde demais. Já mandamos 300 convites. Minha família está empolgada.
Minha mãe não para de falar sobre o casamento dos sonhos. Ele gastou milhões. Então é sobre dinheiro? A pergunta não foi acusatória, foi genuinamente curiosa. Não! Isabela se levantou, frustração finalmente transbordando. É sobre... Eu não sei quem eu sou mais, Mateus. Ele tirou tudo de mim. Meu trabalho, minha faculdade, minhas amigas, meus sonhos, minha identidade. Eu não tenho mais nada fora dele. Se eu desistir do casamento, o que me resta? Quem eu sou? Mateus se aproximou devagar, respeitosamente, mas com determinação. Você tem você mesma, sempre teve. Você só esqueceu. E então, algo fundamental mudou entre eles. Não foi um beijo, não foi um toque físico. Foi algo mais profundo e mais transformador. Foi reconhecimento. Foi ver e ser visto de verdade, pela primeira vez em anos. Foi lembrar que existia uma Isabela antes de Rodrigo, e que ela poderia existir depois também. Foi o começo de algo que Rodrigo nunca conseguiu dar: esperança. 2 meses antes do casamento, Rodrigo começou a agir de forma estranha. Mais possessivo do que normalmente já era, mais controlador, mais vigilante. Instalou câmeras extras na mansão com a justificativa fraca de segurança adicional por causa do casamento. Câmeras na entrada, na garagem, nos jardins. Nunca se sabe, ele disse casualmente. Com tanta gente sabendo sobre o evento, sobre os presentes caros que vamos receber, é melhor prevenir. Começou a questionar onde Isabela estava a cada minuto. Ligava 3, 4 vezes ao dia. Só quero saber se está bem, amor. Se precisa de alguma coisa, se está entediada. Mandou um de seus seguranças, discretamente, mas não o suficiente, segui-la quando ela saía. Para o salão, para o pilates, para qualquer lugar. Proteção, ele explicou quando ela questionou. Você é minha noiva. Preciso garantir que está segura. Foi aí que Isabela descobriu a verdade. Rodrigo sabia das conversas dela com Mateus. Uma das camareiras, Júlia, uma mulher de 45 anos que trabalhava na mansão há 7 anos e sempre foi impecável, havia sido chamada ao escritório de Rodrigo uma semana antes. Ela saiu visivelmente nervosa e começou a observar Isabela de forma estranha. No dia seguinte, outra funcionária, Carla, a governanta-chefe, puxou Isabela discretamente em um corredor vazio e sussurrou rapidamente. Senhorita Isabela, tome cuidado. A Júlia está reportando tudo para o Sr. Alvarenga. Suas conversas, suas saídas, tudo. Ele prometeu promoção para ela. E ela está desesperada. Filha dela precisa de cirurgia, cara. Isabela sentiu o chão sumir. O que ela contou? Carla olhou ao redor nervosamente. Que a senhorita passa muito tempo no jardim conversando com o Mateus, que parece próxima dele. Senhorita, eu não quero problemas, mas tenho filhas da sua idade, e eu reconheço os sinais. O Sr. Alvarenga não é homem de perdoar o que vê como traição. Ele vai fazer algo. Tome cuidado. Antes que Isabela pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Carla se afastou rapidamente, voltando às suas atividades como se nada tivesse acontecido. Rodrigo não confrontou Isabela diretamente. Ele nunca fazia cenas. Nunca perdia a compostura. Nunca gritava ou demonstrava raiva de forma óbvia. Esse não era seu estilo. Em vez disso, ele planejou sua resposta com a frieza calculista de um executivo eliminando uma ameaça de negócio. E 3 semanas antes do casamento, Mateus foi chamado ao escritório. Mateus, você trabalha aqui há quanto tempo? Rodrigo perguntou sem levantar os olhos dos papéis na mesa de mogno imenso. Estava assinando documentos, como se a conversa fosse apenas um detalhe casual entre tarefas importantes. Mateus estava de pé do outro lado da mesa, mãos limpas, mas ainda com terra sob as unhas. 5 anos, Sr. Alvarenga. 5 anos. Rodrigo finalmente olhou para cima. Seus olhos eram frios, muito frios. E sempre foi um funcionário exemplar, pontual, eficiente, discreto. Ele pausou, deixando o silêncio pesar como chumbo. Mas recentemente tenho notado que você ultrapassa alguns limites. O estômago de Mateus afundou. Ele sabia. Claro que sabia. Homens como Rodrigo Alvarenga não deixavam nada ao acaso. Não perdiam controle de suas propriedades. E Isabela era propriedade. Senhor? Mateus tentou, sabendo que era inútil fingir ignorância, mas precisando comprar alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Você tem conversado bastante com minha noiva.
Senhor Alvarenga. Foram conversas inocentes sobre os arranjos florais do casamento, sobre plantas, sobre... Não minta para mim. A voz de Rodrigo cortou como lâmina afiada, finalmente mostrando a raiva contida. Ele levantou lentamente da cadeira de couro, imponente. Eu sei de cada conversa, cada olhar, cada segundo que vocês passaram juntos. Vocês acham que eu sou idiota? Que não percebo o que acontece na minha própria casa? Mateus abriu a boca, mas nada saiu. O que poderia dizer? Que as conversas eram inocentes? Tecnicamente eram. Não houve beijo. Não houve toque inapropriado. Apenas conversa. Mas ambos sabiam que havia algo mais. Conexão. Compreensão. A possibilidade não concretizada de algo que poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Rodrigo caminhou até a janela gigante que dava vista para os jardins meticulosamente mantidos. Jardins que Mateus cuidava. Colocou as mãos atrás das costas em postura autoritária. Vou ser muito claro, Mateus. Muito, muito claro. Isabela é minha, sempre foi minha, sempre será minha. Eu a encontrei quando ela não era nada. Uma estudante pobre que mal pagava aluguel. Dei a ela uma vida que ela jamais sonhou. Viagens, roupas, joias, um casamento de 5 milhões de reais. Ela me deve tudo. Mateus sentiu raiva subindo. Isabela não era objeto, não devia nada a ninguém, mas manteve silêncio. Homens como Rodrigo não aceitavam ser contrariados, e ele precisava pensar em seu pai, no tratamento, no plano de saúde, e homens como você... Rodrigo virou, apontando um dedo acusatório. Homens que pensam que podem tocar no que é meu, que podem plantar ideias na cabeça da minha noiva, que podem oferecer amizade como se isso fosse inocente. Precisam aprender seu lugar. Eu nunca toquei nela, senhor. Nunca sequer. Você está demitido. A sentença caiu como guilhotina. Quero você fora da minha propriedade em 1 hora. E se você tentar falar com Isabela novamente, uma única vez, uma única mensagem, um único olhar, usarei todos os meus recursos para destruir sua vida e a de sua família. O sangue de Mateus gelou. Minha família não tem nada a ver com isso. Seu pai ainda faz tratamento para o câncer, não é? Rodrigo inclinou a cabeça com falsa preocupação. Que situação difícil. Gastos absurdos com medicação, consultas frequentes com um oncologista. Seria uma tragédia se ele perdesse o plano de saúde que, coincidentemente, eu o pago. Um plano excelente, por sinal. Cobre tudo. Mas é apenas para funcionários ativos, você entende? Mateus ficou pálido, mãos fechando em punhos. Você não pode. Eu posso. E vou, se você me desafiar. Posso inclusive ir além. Tenho advogados excelentes. Posso facilmente inventar um processo por má conduta, por roubo, por qualquer coisa. Você acha que sua palavrinha vai valer mais que a minha? Você acha que consegue trabalhar em outro lugar depois que eu espalhar que foi demitido por tentar seduzir a noiva do patrão? Rodrigo sorriu. Não foi um sorriso agradável. Então aqui está a sua escolha. Saia agora, em silêncio, e eu deixo você em paz. Seu pai continua tratamento. Sua família fica segura. Você encontra outro emprego eventualmente. Ou você tenta ser herói, tenta salvar Isabela. E eu destruo tudo e todos que você ama. Escolha. Não havia escolha. Nunca houve. Agora saia da minha vista, Rodrigo concluiu, sentando novamente e voltando aos papéis como se o assunto estivesse encerrado. Mateus saiu do escritório com as pernas bambas e o mundo desmoronando. Tinha exatamente 20 minutos antes que os seguranças viessem escoltá-lo para fora. 20 minutos para juntar seus poucos pertences do vestiário dos funcionários. 20 minutos para encerrar 5 anos de trabalho. 20 minutos para se despedir de Isabela. Mas precisava. Mesmo sabendo das ameaças, mesmo arriscando tudo. Ela precisava saber, precisava entender, precisava ter a chance de escolher. Encontrou Isabela na biblioteca, o único lugar da mansão onde ela parecia encontrar alguma paz. Ela estava folheando revistas de casamento que nem lia de verdade, apenas virando páginas mecanicamente. Mateus, ela levantou quando o viu, imediatamente percebendo algo errado. Você está bem? Parece... Fui demitido. As palavras saíram cruas, sem preparação.
O rosto de Isabela ficou branco como papel. O quê? Por quê? Por causa de nós. Mas não há um nós. Nunca houve nada inapropriado. Nunca. Rodrigo sabe das nossas conversas. E ele... Isa... Ele me ameaçou. Ameaçou meu pai. Disse que vai tirar o plano de saúde que paga o tratamento do câncer. Vai destruir minha família. Lágrimas instantâneas escorreram pelo rosto de Isabela. Não. Não. Ele não faria isso. Rodrigo pode ser controlador, mas ele não é monstro, ele não... Ele pode. E vai. Mateus olhou para o relógio. 15 minutos. Isa, escuta. Eu tenho 15 minutos antes dos seguranças me expulsarem. Então vou falar rápido, e você vai me ouvir. Ele segurou as mãos dela. O primeiro toque físico real entre eles em todos esses meses. Mãos frias dela. Mãos ásperas dele. Eu te amo. Eu sei que é loucura. Sei que sou apenas o jardineiro, e você vai casar com um milionário. Sei que não posso te oferecer nada além de uma vida simples. Mas eu te amo. Te amo de verdade. Não pela sua aparência, não pelo que você pode fazer por mim, não para te controlar ou te possuir. Te amo pela pessoa que você era antes de Rodrigo, e pela pessoa que ainda pode ser depois dele. Isabela soluçou, apertando as mãos dele. Mateus, eu não posso... Você pode. Você pode escolher. Pela primeira vez em anos, pode fazer uma escolha que seja realmente sua. Não dele. Não da sua família. Não da sociedade. Sua. E o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro. Não tenho carreira. Não terminei a faculdade. Não tenho nada. Você tem você. Mateus apertou as mãos dela. Você tem seu talento em arquitetura. Você tem inteligência, força, coragem. Você tem uma vida inteira pela frente. E você tem... Ele hesitou, sabendo que o próximo ponto era crucial. Você tem alguém que te ama de verdade. Que te vê como pessoa, não como troféu. Que quer que você seja livre, não aprisionada. Isabela ia responder quando a porta da biblioteca se abriu abruptamente. Rodrigo estava lá, impecável em seu terno de 15 mil reais, com 2 seguranças musculosos de cada lado. Ele observou a cena. Mateus e Isabela de mãos dadas, lágrimas no rosto dela, desespero no dele. Muito tocante, Rodrigo disse, voz gotejando sarcasmo venenoso. Realmente comovente. Uma cena digna de novela barata. Mas acabou agora. Mateus, você tem 30 segundos para sair da minha propriedade. Ou eu chamo a polícia por invasão de propriedade privada. E garanto que a acusação não será só invasão. Mateus soltou as mãos de Isabela lentamente, mas manteve os olhos nela. Naquele momento, todo o desespero, todo o amor não dito, toda a possibilidade de um futuro diferente, passou entre eles em um único olhar. Então, com movimentos rápidos, ele pegou uma caneta e um pedaço de papel da mesa da biblioteca, rabiscou algo freneticamente, dobrou o papel 2 vezes e deixou sobre a mesa de mogno polida. Saiu sem olhar para trás, porque se olhasse, não conseguiria ir embora. E seu pai morreria. Sua família seria destruída. E no final, Isabela ainda estaria presa. Os seguranças o escoltaram até o portão. Mateus carregava apenas uma mochila pequena com seus pertences. 5 anos de trabalho cabiam em uma mochila. Rodrigo se virou para Isabela assim que Mateus desapareceu pelo corredor. O rosto dele estava controlado, mas ela podia ver a raiva pulsando sob a superfície da civilidade. E quanto a você, querida, ele disse, cada palavra cuidadosamente pronunciada. Vamos deixar uma coisa absolutamente clara. Esse casamento vai acontecer. Você entende? Vai acontecer. Rodrigo, você não pode... Posso. E vou explicar exatamente como vai ser. Ele caminhou até ela devagar, calculadamente. Os convites foram enviados para 300 pessoas. Gastei 5 milhões de reais. Sua mãe está radiante falando sobre o casamento dos sonhos da filha para todo mundo que conhece. Sua família inteira está empolgada. Jornalistas de 3 revistas vão cobrir. Meus sócios, meus parceiros de negócios, políticos influentes, todos confirmaram presença. Ele parou a centímetros dela. E se você ousar me envergonhar, se pensar mesmo que por um segundo em cancelar, em fugir,
em fazer qualquer coisa que não seja caminhar por aquele corredor da catedral e dizer sim no altar, eu garanto que não só você, mas todos que você ama vão sofrer as consequências. Isabela sentiu o coração disparar. Você está me ameaçando? Estou estabelecendo os fatos. Sua mãe trabalha em que mesmo? Aquela pequena loja de roupas? Seria uma pena se o dono do imóvel, que por acaso é meu amigo pessoal, decidisse não renovar o aluguel. Seus tios têm aquele pequeno negócio de construção? Engraçado como empresas pequenas dependem de contratos. E eu conheço muita gente que contrata empresas de construção. Ou deixa de contratar. Lágrimas de raiva e impotência escorreram pelo rosto de Isabela. Estou sendo claro? Rodrigo perguntou, inclinando a cabeça. Cristalino. Ótimo! Agora vista seu melhor sorriso. Temos um jantar de pré-casamento daqui a 2 horas com 50 convidados VIP. E você vai estar radiante, apaixonada e completamente comprometida com nosso futuro juntos. Entendeu? Isabela assentiu, incapaz de falar. Rodrigo beijou sua testa. Um gesto que deveria ser carinhoso, mas pareceu uma marca de propriedade. E saiu da biblioteca. Isabela desmoronou na cadeira. Soluçou. E então lembrou. O bilhete. Com mãos tremendo, pegou o papel dobrado que Mateus havia deixado sobre a mesa. Mas não teve coragem de abrir. Não ainda. Porque abrir significava confrontar uma possibilidade. E ela estava aterrorizada demais para considerar possibilidades. Escondeu o bilhete no fundo de sua bolsa de grife, enterrado sob maquiagem cara e cartões de crédito ilimitados. E foi se arrumar para mais um jantar, onde fingiria ser feliz. As 3 semanas seguintes foram as piores da vida de Isabela. Não houve gritos. Não houve violência física. Mas houve uma prisão psicológica tão apertada que ela mal conseguia respirar. Rodrigo não deixava ela sozinha por um único minuto. Ele mudou seus padrões. Antes viajava constantemente. Agora cancelou todas as viagens. Quero aproveitar cada momento com minha noiva antes do grande dia, ele explicou para todos, sorrindo. Mas Isabela sabia a verdade. Ele estava vigiando. Dormia no mesmo quarto, algo que antes não acontecia. Ele sempre havia respeitado o espaço dela, mantendo quartos separados até o casamento. Mas agora, de repente, queria proximidade. Ele não a tocou, não dessa forma, mas ela acordava no meio da noite e o encontrava acordado, olhando para ela no escuro. Monitorava o celular dela abertamente. Só quero garantir que você não está estressada com os preparativos, amor. Posso resolver qualquer problema para você. Ele lia suas mensagens, checava suas ligações, controlava seus aplicativos, acompanhava cada compromisso pessoalmente. Prova do vestido? Rodrigo ia junto. Quero ver minha noiva linda. Salão de beleza? Rodrigo esperava na recepção. Tenho algumas ligações para fazer mesmo. Ensaio na catedral? Rodrigo ficava na primeira fila, observando cada movimento. Isabela sentia-se sufocada, presa, observada, desesperada. E durante todas aquelas noites sem dormir, deitada ao lado de um homem que a possuía, mas não a conhecia, cercada de luxo que era uma prisão, ela pensava no bilhete que Mateus deixou. Um bilhete que ela havia escondido no fundo de uma gaveta do banheiro, atrás de produtos de beleza caros que nunca usava. Um bilhete que ela não tinha coragem de abrir, porque abrir significava escolher. E escolher significava consequências. Para ela, para sua família, para Mateus e seu pai doente. Então ela não abriu. Guardou. Esperou. Sobreviveu um dia de cada vez. Na noite anterior ao casamento, quando Rodrigo finalmente saiu para o jantar de despedida de solteiro, um evento obrigatório com seus sócios e amigos em um clube exclusivo, Isabela finalmente ficou sozinha. Pela primeira vez em 3 semanas, estava completamente sozinha na mansão gigante. A equipe de funcionários havia sido dispensada cedo, para que pudessem descansar antes do grande dia. Até os seguranças estavam em postos externos. Silêncio absoluto. E pela primeira vez, aquele silêncio não era opressor. Era uma oportunidade. Isabela trancou a porta do quarto. Trancou a porta do banheiro por via das dúvidas. Sentou no chão frio de mármore. E finalmente, pegou o bilhete. Suas mãos tremiam tanto que ela quase rasgou o papel.
respirou fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E abriu. A caligrafia de Mateus era simples, um pouco irregular, mas totalmente legível. Escolha você, escolha a vida. E embaixo, um endereço. Rua das Acácias, 247, Vila Esperança. A 3 horas da cidade. E um número de telefone. 4 palavras, um endereço, um número. E de repente, tudo se cristalizou na mente de Isabela com clareza brutal. Ela tinha uma escolha. Não era uma boa escolha. Nenhuma das opções era perfeita. Ambas tinham consequências terríveis. Opção 1. Casar com Rodrigo. Viver na gaiola de ouro pelo resto da vida. Nunca ser livre. Nunca ser ela mesma. Definhar lentamente até não sobrar nada da mulher que ela um dia foi. Mas sua família estaria segura. Sua mãe teria seu momento de orgulho. Ninguém perderia negócios ou empregos. Opção 2. Fugir. Abandonar tudo. Enfrentar a fúria de Rodrigo e as consequências que ele prometeu. Talvez ele cumprisse as ameaças. Talvez destruísse sua família. Talvez não. Mas ela seria livre. Pobre. Assustada. Começando do 0 aos 28 anos. Mas livre. Isabela sentou naquele chão de mármore frio e chorou. Chorou por tudo que perdeu. Chorou pela menina de 23 anos que entrou na gaiola voluntariamente, seduzida por luxo e atenção. Chorou pela mulher que ela deixou de ser, aquela que sonhava com casas sustentáveis, que ria alto demais, que tinha opiniões fortes. Chorou pelas escolhas que não fez, pelas vezes que disse sim quando queria dizer não, pelos sonhos abandonados, pela faculdade inacabada, pelas amigas perdidas. E então, às 3 da manhã, enquanto Rodrigo ainda estava no clube celebrando sua vitória final, Isabela tomou sua decisão. Não foi uma decisão romântica, não foi impulsiva, foi calculada, desesperada e absolutamente necessária. Ela pegou o celular, o mesmo que Rodrigo monitorava, e fez algo que ele jamais esperaria. Excluiu todas as conversas, deslogou de todas as contas e criou um e-mail temporário que ele não conhecia. E desse e-mail, enviou uma mensagem para o número que Mateus havia deixado. Você ainda me quer? Ela esperou. Cada segundo parecia 1 hora. O telefone ficou em silêncio. 5 minutos, 10, 15. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse percebido que não valia a pena. Talvez. O telefone vibrou. Uma resposta. 2 palavras. Sempre. Incondicionalmente. Isabela fechou os olhos, respirou e digitou. Então me busque. Alvarenga Grand Hotel. Entrada de serviço. Amanhã, 11h30 da manhã. Casamento é ao meio-dia. Você tem 30 minutos de janela antes que notem minha ausência. Estarei lá. Mateus, se fizermos isso, Rodrigo vai cumprir as ameaças. Vai tentar destruir você, sua família, minha família. Você tem certeza? A resposta demorou alguns minutos. Isabela imaginou Mateus do outro lado, pesando as consequências. Pensando no pai. No tratamento. Nos riscos. Finalmente, a mensagem chegou. Meu pai sempre disse que uma vida sem liberdade não é vida. Ele preferiria morrer livre do que viver aprisionado. Se você está pronta para escolher a si mesma, eu estou pronto para estar ao seu lado. Seja o que for que venha depois, enfrentamos juntos. Isabela apagou todo o histórico de mensagens. Desinstalou o aplicativo, formatou o e-mail temporário. Não deixou rastros. E então, pela primeira vez em semanas, dormiu. Não bem, mas dormiu. Porque havia tomado uma decisão. E decisões, mesmo as aterradoras, trazem uma estranha sensação de paz. A manhã do casamento foi um caos coordenado e orquestrado com precisão militar. Isabela foi acordada às 6h por Marcela, a cerimonialista, que entrou no quarto com uma equipe de 6 pessoas. 2 maquiadoras, uma cabeleireira, uma manicure, uma especialista em vestidos de noiva e uma assistente que coordenava tudo. Bom dia, noiva! Marcela cantarolou com entusiasmo profissional. O grande dia chegou. Vamos transformá-la na noiva mais linda que esta cidade já viu. Isabela foi transportada, literalmente carregada pelo redemoinho de atividade, para a suíte presidencial do Alvarenga Grand Hotel, que havia sido transformada em centro de preparação. Maquiadores começaram seu trabalho. Bases, corretivos,
Sombras em tons neutros e elegantes, cílios postiços, blush aplicado com precisão científica, lábios em nude rosado. A cabeleireira criou um coque elaborado com mechas soltas emoldurando o rosto. Clássico, mas moderno, ela explicou, prendendo grampos invisíveis. Vai durar a cerimônia inteira sem desmanchar. A manicure aplicou esmalte francês impecável, com pequenos cristais Swarovski em cada unha. Para combinar com o vestido, ela explicou. As madrinhas chegaram. 4 mulheres que Isabela mal conhecia, esposas de sócios de Rodrigo, que haviam sido selecionadas por Marcela porque combinavam esteticamente e tinham a altura certa para não desequilibrar as fotos. Você está nervosa? Uma delas perguntou. Isabela nem lembrava o nome. Muito, Isabela respondeu. E não estava mentindo. Mas não eram nervos de noiva. Era terror absoluto do que estava prestes a fazer. Sua mãe chegou às 9h, já emocionada antes mesmo de ver a filha vestida. Minha menina, meu Deus, você está tão linda! Eu sempre sonhei com esse dia. Isabela abraçou a mãe e sentiu uma pontada de culpa tão aguda que quase mudou de ideia ali mesmo. Sua mãe havia trabalhado tanto, sacrificado tanto, e estava tão orgulhosa, tão feliz. Você merece tudo isso, minha filha, a mãe sussurrou. Depois de tudo que passamos quando seu pai nos deixou, depois de todos os anos difíceis, você finalmente tem seu final feliz. Isabela engoliu lágrimas. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa. Claro, querida, mas depois está bem? Marcela está chamando para você vestir o vestido. Ai, meu Deus, o vestido! O momento passou. E talvez fosse melhor assim. Às 10h, chegou o momento de vestir o vestido. A especialista o trouxe em um suporte próprio, coberto por 3 camadas de proteção. Quando finalmente o revelou, até Isabela, que havia se distanciado emocionalmente de todos os preparativos, sentiu o impacto. Era objetivamente o vestido mais lindo que ela já havia visto. Seda pura importada da França. Corte sereia que abraçava o corpo perfeitamente. Decote coração. 4 metros de cauda. E os 1000 cristais Swarovski bordados à mão capturavam a luz de forma mágica, fazendo o vestido brilhar suavemente a cada movimento. 80 mil reais de perfeição artesanal. Vamos vestir com cuidado, a especialista instruiu. Cada movimento precisa ser calculado para não danificar os cristais. Levaram 15 minutos para colocar o vestido. Fechar cada mínimo botão de pérola nas costas. Ajustar a cauda. Posicionar o véu de renda francesa que sozinho custou 15 mil reais. Quando terminaram, Marcela posicionou Isabela em frente ao espelho de corpo inteiro. O reflexo que olhou de volta era de uma princesa de conto de fadas. Maquiagem impecável. Cabelo perfeito. Vestido de sonhos. Joias emprestadas que valiam mais que uma casa. E olhos completamente mortos. Você está perfeita, Marcela disse com lágrimas nos olhos. Absolutamente perfeita. As madrinhas aplaudiram. Sua mãe soluçou de emoção. Fotógrafos capturaram o momento de todos os ângulos. E Isabela olhou para aquela mulher no espelho e tomou sua decisão final. Ela não seria essa mulher. Não viveria essa vida. Não morreria lentamente em uma gaiola de ouro. Faltavam 2 horas para a cerimônia quando Isabela pediu para ficar sozinha, para se concentrar e meditar antes do momento mais importante da minha vida. Tradição francesa, ela mentiu. Li que noivas francesas fazem isso. 15 minutos de solitude antes de caminhar até o altar, para centralizar a energia. Marcela adorou. Que sofisticado, que elegante. Sim, sim, vamos dar esse momento para você. Meninas, vamos para a outra sala verificar os buquês. A suíte esvaziou. Até sua mãe saiu dando um último beijo na testa dela. Te vejo na catedral, meu amor. A porta fechou. Isabela estava sozinha. Trancou a porta. Olhou pela janela. Do 5º andar do hotel, podia ver a catedral a 2 quadras de distância. Já havia uma multidão se formando. Fotógrafos, curiosos, seguranças organizando o acesso. 300 pessoas esperando por um espetáculo. Isabela pegou o celular, que Rodrigo monitorava, mas naquele momento não importava mais. Ele estava na catedral, supervisionando os últimos detalhes, recebendo convidados VIP. Ela digitou uma única mensagem para o número de Mateus.
Você ainda me quer? A resposta foi instantânea, como se ele estivesse segurando o telefone, esperando. Sempre. Então me busque. Entrada de serviço. 20 minutos. Estou chegando. Isabela desligou o celular, jogou na cama, e então fez algo que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Com mãos surpreendentemente firmes, começou a tirar o vestido de 80 mil reais. Desabotoou cada botão de pérola. Soltou cada fecho delicado. Foi extremamente cuidadosa, não por respeito ao vestido, mas porque não queria fazer barulho que alertasse alguém. O vestido deslizou para o chão em uma cascata de seda e cristais. Isabela o pegou cuidadosamente, dobrou a cauda e colocou sobre a poltrona. Então foi até a pequena bolsa que havia preparado secretamente 2 dias antes, escondida no fundo do closet. Dentro, um jeans escuro, uma blusa simples preta, tênis, uma jaqueta leve, seus documentos, carteira com 2 mil reais em dinheiro que havia sacado em segredo, o bilhete de Mateus. Vestiu-se rapidamente. Prendeu o cabelo elaborado em um rabo de cavalo simples. Limpou a maquiagem pesada com lenços, deixando apenas o básico. Olhou no espelho. Isabela Cardoso estava de volta. Simples. Real. Assustada, mas livre. Pegou uma caneta e o papel de carta do hotel. Escreveu 4 palavras, as mesmas que Mateus havia escrito para ela. Escolhi eu. Escolhi vida. Deixou o papel em cima do vestido abandonado. E então, com o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo, Isabela destrancou a porta, verificou o corredor e começou a caminhar. Usar a entrada de serviço foi mais fácil do que esperava. Isabela conhecia cada canto daquele hotel. Havia passado tempo suficiente ali durante os preparativos do casamento. As escadas de serviço eram estreitas e sem decoração. Ela desceu os 5 andares rapidamente, encontrando apenas uma camareira no 3º andar que a olhou confusa, mas não disse nada. A porta de serviço dava para um beco lateral. Normalmente havia movimento de funcionários, entregas, lixo sendo retirado. Mas era domingo de manhã. Estava vazio, exceto por uma moto velha estacionada no final do beco. E Mateus segurando 2 capacetes. Quando ele a viu, o rosto dele passou por todas as emoções em segundos. Choque, alívio, medo, determinação e, finalmente, algo que parecia esperança. Você veio? Isabela disse sem fôlego. Eu disse que viria. Mateus caminhou até ela, oferecendo o capacete. Você tem certeza absoluta? Porque uma vez que partirmos, não tem volta. Rodrigo vai. Eu sei o que ele vai fazer. Isabela pegou o capacete. Eu sei das consequências. E pela primeira vez em 5 anos, estou fazendo uma escolha que é minha. Completamente minha. Então vamos. Ela subiu na moto. Colocou o capacete. Abraçou a cintura de Mateus. O primeiro toque real entre eles além daquele momento na biblioteca. E eles partiram. A moto rugiu pelo beco. Virou na rua lateral. E desapareceu no trânsito da cidade. 20 minutos depois, exatamente quando Isabela deveria estar no carro decorado a caminho da catedral, a dama de honra bateu na porta da suíte presidencial. Isabela, está na hora, o carro está esperando. Silêncio. Isabela? Ela abriu a porta com a chave reserva. E encontrou o vestido de 80 mil reais, cuidadosamente dobrado sobre a poltrona. E um bilhete com 4 palavras. A dama de honra leu 3 vezes, sem acreditar, o sangue drenando de seu rosto. Então correu, literalmente correu em salto alto, até a catedral. Rodrigo estava na sacristia, se arrumando. Ele usava um terno custom-made italiano que custou 35 mil reais. Estava ajustando a gravata no espelho quando a dama de honra irrompeu, ofegante. Senhor Alvarenga, Isabela, ela foi embora. Por um momento, Rodrigo não processou. Como assim foi embora? Ela deve estar no carro vindo para cá. Não, senhor. Ela fugiu, deixou o vestido. E isso. Ela estendeu o bilhete com mãos tremendo. Rodrigo arrancou o papel da mão dela. Leu as 4 palavras. Seu rosto ficou vermelho, então roxo. As veias do pescoço saltaram. Ele amassou o papel no punho fechado. Encontrem ela! Ele rugiu, voz ecoando pela catedral histórica. Agora! Revirem a cidade, bloqueiem estradas, chamem todos os seguranças. Mas já era tarde demais. Mateus e Isabela já estavam na estrada.
a cidade ficando cada vez menor no retrovisor da moto velha. 3 horas de viagem pela frente. E uma vida inteira de liberdade esperando. Os próximos dias foram um turbilhão. Rodrigo, como prometido, tentou tudo. Contratou investigadores particulares, usou suas conexões políticas, tentou rastreá-la através de bancos, cartões de crédito, redes sociais. Mas Isabela havia apagado tudo. Desapareceu completamente. Ela não usou cartões, não acessou redes sociais. Não ligou para ninguém da família nas primeiras 2 semanas. Mateus a levou para a pequena casa no interior. Vila Esperança, uma cidadezinha de 15 mil habitantes a 3 horas da capital. A casa tinha 2 quartos, quintal com jardim, móveis simples. Era de uma tia dele que havia se mudado para morar com a filha. Era 1/1000º do tamanho da mansão dos Alvarenga. E Isabela nunca se sentiu tão em casa na vida. Rodrigo tentou cumprir suas ameaças. Ligou para o dono do imóvel onde a mãe de Isabela tinha sua loja. Mas o homem, surpreendentemente, recusou a oferta de Rodrigo para cancelar o aluguel. Desculpe, senhor Alvarenga. A mãe da moça é boa inquilina. Não tenho motivos para despejá-la. Tentou cortar contratos da empresa dos tios de Isabela, mas descobriu que homens poderosos em cidades grandes têm menos influência em cidades pequenas do que imaginam. As pessoas não dependiam dos contratos dele, e francamente, não se importavam com dramas de casamento de gente rica. Suas ameaças se revelaram, em grande parte, vazias. Construídas em intimidação mais que em poder real. Mas uma ameaça ele poderia cumprir. Tirar o plano de saúde do pai de Mateus. E cumpriu. 2 semanas depois da fuga, Mateus recebeu uma carta oficial. Devido à rescisão do contrato de trabalho, benefícios cessam imediatamente. O pai de Mateus ficaria sem tratamento, sem acompanhamento, sem medicação cara que mantinha o câncer em remissão. Mateus leu a carta 3 vezes. Então caminhou até o pequeno jardim onde Isabela estava plantando tomates. Ele fez, Mateus disse simplesmente. Isabela olhou para ele, viu o papel na mão, entendeu imediatamente. Quanto custa o tratamento? Por mês? Uns 8.000 reais, mais consultas, exames, talvez 10, 12 mil no total. Isabela tinha 2.000 em dinheiro. Mateus tinha suas economias, uns 5.000. Não era suficiente nem para 2 meses, mas Isabela não hesitou. Vamos dar um jeito. Eu procuro emprego amanhã. Você também. A gente trabalha no que aparecer, paga o tratamento, sobrevive. E foi exatamente o que fizeram. Isabela conseguiu emprego em um escritório de arquitetura minúsculo na cidadezinha. Não desenhando ainda, apenas organizando arquivos, digitando orçamentos, salário mínimo. Mas era dela. Ganha com seu próprio esforço. Mateus conseguiu trabalho em uma empresa de paisagismo local. Ganhava menos que na mansão dos Alvarenga. Mas seu chefe era um homem gentil que pagava em dia e tratava funcionários com respeito. Juntos, ganhavam quase suficiente. Quase. Nos primeiros meses, pularam refeições. Cortaram tudo que não era essencial. Viveram com o mínimo absoluto. Mas pagaram o tratamento do pai de Mateus. Cada mês, sem falhar. E lentamente, Isabela passou os próximos dias oscilando entre pânico e libertação. Seu celular, um novo que ela comprou com chip pré-pago, não parou de tocar nas primeiras semanas. Rodrigo, sua família, as madrinhas, todos querendo respostas, explicações, pedindo que voltasse. Finalmente, 2 semanas depois da fuga, ela enviou uma única mensagem para sua mãe e familiares próximos. Estou bem, estou segura, e pela primeira vez em anos, estou sendo eu mesma. Não tentem me encontrar. Essa é minha escolha. Eu amo vocês, mas preciso viver minha própria vida. Um dia vão entender. Sua mãe levou meses para falar com ela de novo. Quando finalmente ligou, chorou. Não de alegria, de confusão, dor, vergonha social. Como você pôde fazer isso? Todo mundo perguntando, comentando, julgando. Eu mal consigo sair na rua. Mãe, eu estava morrendo. Pode não ter parecido assim, mas eu estava me perdendo completamente. Você tinha tudo. Um homem rico, lindo, que te dava tudo. Ele me deu tudo exceto a única coisa que importava: liberdade para ser eu mesma.
Aquela ligação terminou mal. Mas com o tempo, meses, quase um ano, a mãe foi aceitando. Visitou a casa simples. Conheceu Mateus de verdade. Viu a filha sorrindo genuinamente. E lentamente, entendeu. Rodrigo nunca entendeu. 3 meses depois da fuga, ele enviou um envelope para o endereço que seus investigadores finalmente encontraram. Isabela abriu com mãos tremendo. Dentro, papéis de um processo judicial. Rodrigo estava processando por danos morais, humilhação pública e quebra de contrato verbal. Ela riu. Não de felicidade, de descrença. Contrato verbal de casamento? Consultou um advogado pro bono que um amigo de Mateus indicou. O advogado olhou os papéis e balançou a cabeça. Ele não tem caso. Não há base legal. Está tentando intimidar você. O processo foi arquivado 3 meses depois por falta de fundamento. E Isabela nunca mais soube de Rodrigo Alvarenga. Até 2 anos depois. Isabela terminou a faculdade de arquitetura. Voltou para os estudos. Fazia aulas noturnas na universidade pública da cidade vizinha enquanto trabalhava durante o dia. Levou 3 anos em vez de 2 porque era difícil equilibrar trabalho e estudos. Mas conseguiu. Formou-se, com louvor, e abriu um pequeno escritório com Mateus Cardoso em Silva Arquitetura e Paisagismo Sustentável. Ela desenhava jardins ecológicos, casas sustentáveis para famílias de baixa renda. Ele executava os projetos com maestria. Não ganhavam muito. Alguns meses mal pagavam as contas, mas trabalhavam no que amavam. Acordavam quando queriam, mais ou menos, clientes às vezes ligavam cedo. Faziam escolhas sobre quais projetos aceitar, tinham liberdade. Moravam em um apartamento simples de 2 quartos, sem mansões, sem motoristas, sem joias caras, sem vestidos de 80 mil reais. Mateus cozinhava aos domingos. Isabela queimava tudo o que tentava fazer. Eles assistiam filmes ruins na TV pequena. Brigavam sobre qual série ver. Faziam as pazes comendo sorvete barato direto do pote. Viviam. Um dia, Isabela estava em um café esperando um cliente quando viu uma revista de celebridades sobre a mesa ao lado. A capa mostrava: Rodrigo Alvarenga se casa com herdeira de grupo empresarial em cerimônia luxuosa. Curiosidade venceu. Ela pegou a revista, folheou até a matéria. Fotos do casamento. Ainda mais luxuoso que o dela seria. Catedral diferente, mas igualmente cara. A noiva era uma mulher linda de 26 anos, cabelo loiro perfeitamente arrumado, vestido ainda mais elaborado, sorriso perfeito posando para câmeras. E olhos vazios. Completamente, absolutamente vazios. Isabela viu naquela mulher o reflexo do que ela mesma teria sido. Uma boneca linda, presa, performando felicidade para câmeras enquanto morria por dentro. Você se arrepende? Mateus perguntou mais tarde quando ela mostrou a revista em casa. Isabela olhou ao redor do apartamento pequeno. Plantas por todo lado. Experimentos de jardinagem de Mateus. Projetos de arquitetura espalhados pela mesa de jantar que também era escritório. Fotos deles em viagens simples. Praia, montanha. Sempre lugares baratos, mas cheios de memórias reais. A vida era bagunçada, imperfeita, financeiramente apertada. Mas era vida de verdade. De ter fugido? Nunca. Ela jogou a revista no lixo. Meu único arrependimento é não ter tido coragem de fazer isso antes. Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos em um projeto para uma escola pública, um jardim educativo que pagariam quase nada, mas que ensinaria crianças sobre sustentabilidade, Isabela percebeu algo fundamental. Liberdade nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre luxo ou conforto ou segurança financeira. Foi sempre, sempre, sobre escolha. Escolha de dizer não quando todos esperam sim. Escolha de recomeçar do zero aos 28 anos. Escolha de se perder completamente para se encontrar de verdade. Escolha de abandonar um altar com 300 convidados e correr atrás da vida que você realmente quer, não da vida que planejaram para você. 5 anos atrás, Isabela Cardoso era uma mulher que deixou todos escolherem por ela. Onde viver, como se vestir, com quem casar, quem ser. 2 anos atrás, ela se tornou uma mulher que escolheu a si mesma. Escolheu liberdade sobre luxo. Escolheu identidade sobre conforto. Escolheu vida sobre performance. E aquela escolha, aquela única, aterradora, impossível escolha de fugir em um vestido de 80 mil reais e subir em uma moto velha,
mudou absolutamente tudo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria coragem de abandonar uma vida de luxo por liberdade? E mais importante, você já fez uma escolha que todos julgaram, que todos disseram que estava errada, mas que você sabia no fundo da alma que era a única opção certa? Às vezes, as decisões mais difíceis não são entre o certo e o errado. São entre a prisão confortável e a liberdade assustadora. Isabela escolheu ter medo e ser livre. Rodrigo escolheu ter controle e ficar sozinho. E no final, apenas uma dessas escolhas levou a uma vida que valia a pena ser vivida. Fim.